sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto eu estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Estamos de volta. A internet deu uma quedazinha aqui, mas conseguimos retornar. Muito bom estarmos aqui mais essa manhã juntos, né, para estudarmos a Palavra de Deus. Estaremos estudando a lição 5 da revista Palavra e Vida, né? Jesus, a mão amiga de Deus. Mas antes nós vamos orar, né, agradecer a Deus por esse dia que Ele nos permite estar vivendo, né? Mais essa manhã que se aproxima. Agradecer a Deus também os aniversariantes da semana. No dia 26, o diácono Josias completou mais um ano de vida, e no dia 30, o Elias completou também mais um ano de vida. Então Deus continue abençoando vocês, né, que mais um ano, né, mais um aniversário completaram. Deus continue abençoando. No dia 26, o diácono Josias, e no dia 30, o Elias, né. Parabéns a vocês mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, somos imensamente gratos ao Senhor por este dia que o Senhor nos permite estar vivendo, Senhor. O sol raiou, Senhor Deus, o dia se aproximou, nos erguemos, Senhor Deus, da nossa cama, nos levantamos da nossa cama, porque dormimos em paz, porque assim o Senhor nos permitiu, e em paz levantamos, porque assim o Senhor permite. Muito obrigado. Mais uma vez te agradecendo pela vida dos nossos irmãos que completaram durante essa semana, Senhor Deus, aniversário, Senhor Deus, o diácono Josias, o irmão Elias. Continue abençoando a cada um deles com a tua mão de graça, Senhor Deus, e cuidando de todas as coisas, e estendendo esse pedido de bênção, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor Deus. Obrigado por isso, Pai. O Senhor é grandioso, maravilhoso em estender a sua mão salvadora. Eu te louvo e te agradeço em teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te louvo também porque o Senhor permitiu a minha neta, Senhor Deus, Letícia, completar também no dia 30 mais um ano de vida. Continue abençoando ali Léo, a Juliana, o Pedro, a Isabela e a Letícia, que completou mais um ano de vida no dia 30 também. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. A lição número 5, né, da revista Palavra e Vida, vai nos falar sobre a mão estendida de Deus, não é, através de Jesus, o seu Filho. Como é bom podermos meditar nessa manhã sobre esse assunto. E o texto base é 2 Coríntios, capítulo 5, né, de 18 a 20. Um texto bem conhecido, né, dos embaixadores do rei, né, 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20. Vamos meditar nessa palavra essa manhã. E lembrar o seguinte, uma questão muito discutida, né, quando nós analisamos o pensamento do apóstolo Paulo, é que qual é o centro? Né? Qual é o centro do pensamento básico da doutrina do apóstolo Paulo, não é, na transmissão da mensagem? E durante muito tempo, como diz aqui o pastor Exaltino, não é, o saudoso pastor Exaltino nessa lição, por causa da reforma protestante, nós somos herdeiros, né, dessa reforma protestante. Afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé.
né, que será a próxima lição, tá bom? Mas sem depreciar, né, essa doutrina da justificação pela fé, nos últimos tempos, né, os estudiosos, os teólogos têm apontado também para uma outra doutrina central na vida do apóstolo Paulo, na mensagem do apóstolo Paulo, não é? E vem com o seu pensamento central a doutrina da reconciliação. E lembrando que isso não diminui em nada a doutrina da justificação, na verdade vem somar a doutrina da justificação pela fé, não é? Como veremos no próximo estudo. Então amplia, não é? Opa, voltamos aí, né? Um probleminha na internet, mas está tudo bem. Então, voltando ao assunto, isso amplia, na verdade, a ideia da doutrina da justificação pela fé. Pois que Deus estava em Cristo, esse é o foco, né, da lição, né, o 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, o conteúdo do Evangelho fica claro, não é, no sentido de demonstrar que Deus estende a mão, não é, o tempo todo ele estende a mão, ele traz a sua graça, ele traz o seu amor, o tempo todo demonstrando, não é, esse amor, essa graça. E já falamos de outros momentos, né, que esse amor e essa graça não se limita ao Novo Testamento, não é? O Isaías 65 fala isso, não é? Consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim. Clamava pelo meu nome. Declarei, eis-me aqui, eis-me aqui. Então Deus sempre se colocando à disposição. Né? Isaías 65 também vai deixar isso muito bem claro. Como aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 19, 18 a 20, né? O conteúdo do Evangelho fica claro, então, que a doutrina da justificação e a doutrina, não é, da reconciliação caminham juntas, caminham juntas. E é interessante que o substantivo grego para reconciliação é o catalage, né? Catalage, na verdade, cujo sentido é cessação de inimizade. Olha que coisa maravilhosa. Deus buscando o homem para romper a barreira da inimizade. Então, pois que Deus estava em Cristo reconciliando, ou seja, o próprio Deus, né, buscando cessar a inimizade com o ser humano. Buscando o homem, como aqui lemos em Isaías 65, uma outra versão, em Isaías 65 diz, estendi a minha mão, né, a um povo, né, que era de dura cerviz, e disse, né, eis-me aqui o tempo todo, mas agora estendo a minha mão a alguém que não me conheceu, não ouviu falar do meu nome, não é? E quando ele fala um povo de dura cerviz, ele está se dirigindo ao povo hebreu, não é, que o conheceu primeiro, né, que na verdade é graças a ele que temos aí o Antigo Testamento, é graças a eles que o Antigo Testamento foi preservado e chegou até nós, não é? Então louvamos a Deus por isso. Mas Isaías 65 nos lembra isso, estendi a minha mão a um povo de dura cerviz, né, dura, não se humilha, não se abaixa, não é? Então Deus vem de geração em geração. Então, esse catálogo, né, cujo sentido é a cessação da inimizade, é o próprio Deus que estende a mão. É que as duas partes que antes eram hostis agora são amigas. Havia, né, uma inimizade. O próprio Deus fala, né, os vossos pecados causam separação entre mim e vocês, entre mim e vós. Então precisamos lembrar disso o tempo todo. Que Deus ele nos busca, Deus ele busca. Deus pode ser inimigo de alguém? É a pergunta que se faz. Como que Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Não é o que é tão falado hoje? Voltamos. Tudo bem, então vamos prosseguir, tá tudo certinho. A internet é que está caindo um pouquinho. Então a pergunta que se faz é, Deus ele pode ser inimigo de alguém? Como ele pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Não é? Como que ele pode ser inimigo de alguém se ele é o próprio amor? Então vamos evitar raciocínios simplórios e argumentos baseados no pensamento humano, sentimentalismo humano. A questão para nós deve ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre o assunto. Sempre isso. Ela é a base, não é?
de toda a nossa fé. Então a pergunta que se faz, Deus, como que Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para a palavra revelada. Ela é a autoridade colocada diante de nós e não os nossos sentimentos, não as nossas impressões, não aquilo que nós achamos. Romanos capítulo 8, verso 7, né, vai falar sobre isso. Romanos 8, verso 7. Vamos ver lá como está Romanos 8, verso 7. Romanos 8, verso 7. Olha o que diz lá. Romanos 8, 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Há uma inimizade, não é? Há uma inimizade entre Deus e os homens, por causa da dura cerviz, por causa do seu pecado, por causa do seu coração endurecido, por causa da não conhecer Deus, e fica se achando, sabe, que pelos seus próprios atos, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio braço, o homem pode se reconciliar com Deus. E precisamos entender que isso é praticamente impossível. Eu e você precisamos lembrar que Deus ele nos busca e sempre nos buscará para que haja reconciliação. Tiago capítulo 4, verso 4, vai dizer também exatamente isso, né? Adúlteros, ou não sabeis, estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, está claro nas Escrituras que as paixões humanas, os desejos humanos pecaminosos nos separam de Deus. Nos separam de Deus. E são passagens bíblicas que tem que ser a nossa base da nossa fé, a base da nossa fé. Então, existe sim, claramente, na Bíblia, declarado que existe uma inimizade entre Deus e os homens. Existe essa inimizade. Deus não é Papai Noel, nem uma fada madrinha, que tantos imaginam. Não é? Deus é Pai, tudo vai resolver, ou quem ama não castiga. Deus é moral, Deus é justo, Deus é santo. Por isso, é necessário entender que Ele não é um Papai Noelzinho e nem uma fada madrinha. Ele é o eterno, o todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, como lemos, né, em Tiago capítulo 4 e como lemos, né, em Romanos 8, verso 7, e outros textos também apresentam essa inimizade, é necessário haver uma reconciliação. É necessário haver uma reconciliação. O homem sem Cristo não é um coitado e nunca será um coitado. É um rebelde contra Deus. Ah, mas eu não sabia disso. Fique sabendo hoje. A lição hoje vem nos chamar a responsabilidade como igreja, vamos falar assim, não é, como a comunidade da fé, que nós temos uma grande responsabilidade de ir e não somente pregar Cristo, anunciar Cristo às pessoas, mas demonstrá-lo às pessoas. Então o homem sem Cristo não é um coitadinho, como muitos acham. É um rebelde contra Deus. Fique ciente disso, se você ainda não sabia disso. Então, não é porque Deus é caprichoso, não é porque Deus é rancoroso. Ele é santo. Ele é um ser moral perfeito. Ele é perfeito em tudo que faz e tudo que é. E apesar de dizermos que somos bons, né, e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, as coisas boas que fazemos, né, ou até que as pessoas nos elogiam, somos pecadores. E como tais, amamos o erro e praticamos o mal. O tempo todo somos levados a praticar o erro e o mal. O tempo todo somos assediados pelo pecado. O tempo todo. Não importa se você já entregou sua vida a Jesus, entende que o Pai te reconciliou através do Filho, como é o estudo de hoje. Também nos lembra, na verdade, o próximo estudo e também esse estudo, não é? A reconciliação. Não importa se você ainda não entendeu esse chamado maravilhoso. Não são as boas ações, não é porque você é uma pessoa legal, não é porque eu sou uma pessoa legal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Então, o ser humano, por essência, por natureza, ama o erro e pratica o mal. E quando nós lembramos de Deus, não é, da expressão em Abacuque, puro de olhos, que não pode ver o mal e que não pode contemplar a perversidade. Abacuque 1, verso 13, né, a primeira parte. Então, não é um sentimento humano. Lembrando, já falamos sobre isso, né? Sobre que colocamos em Deus sentimentos humanos. Não é sentimento humano. Alguém pode gostar de Deus, você pode ser amigo de Deus, você pode ter pessoas que são... Estamos tendo uns probleminhas de conexão, voltamos. Então, o ser humano, ele por natureza, não é? Está destituído por causa da sua índole pecaminosa. E alguém pode dizer que gosta de Deus, que é amigo de Deus, que gosta de assuntos espirituais, que gosta de falar de assuntos espirituais, não é? Que é bondoso, mas a inimizade não é sentimental. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus, não é sentimento, não é algo sentimental, é algo moral. A moral de Deus é santo, não é? Ele é santo e nos chama a vivermos uma vida santificada. Se entre Deus e o homem há uma inimizade, o que então precisa ser feito para que haja reconciliação? O homem buscar Deus. Mas o homem por si só não consegue. Foi necessário, não é, esse relacionamento ser refeito através da... Então, como desfazer a inimizade? Como é possível desfazer a inimizade? É a pergunta que tem que ser feita. Por sucessivas reencarnações, que supostamente nos tornariam melhores a cada vez que voltássemos a essa terra em outro corpo? Será que é isso? Pela prática de boas obras? Por cerimônias religiosas? Isso acalmaria Deus? Será? A minha prática religiosa, a minha vida religiosa, será que é isso? Será que são esses objetivos para que possamos nos reconciliar com Deus? Não. A resposta está em 2 Coríntios 5, de 18 a 19. Lembrando, temos que olhar para a Bíblia. Não é? Se Deus ele se apresenta como aquele que busca o ser humano que não se dobra, ele busca esse ser humano em amor, tentando reconciliar-se com ele. Como eu costumo dizer, é o ofendido que busca o ofensor para pedir perdão, para reconciliação. É ele que busca. Mas não é por cerimônias religiosas, não é por estarmos em igrejas, nada disso. Não é porque alguém voltou várias vezes, como algumas outras fés aí têm, fé, né? Ou então porque pratica boas obras, como uma outra fé também. Lembrando que a fé sem obra é morta, mas a obra não é feita para ser salvo, é feita porque se já é salvo e tem fé naquele que salva. Então a resposta está em 2 Coríntios 5, 18, 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo, o seu Filho, estendendo a mão amiga e dizendo: eis-me aqui. Exatamente como Isaías 65. Exatamente como Isaías 65. Exatamente. Deus estava em Cristo fazendo isso. Em Cristo fazendo isso. Nos reconciliando com Ele mesmo. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Se dependesse de nós, seres humanos, essa inimizade nunca seria cessada. Ele nos propõe a paz em Cristo Jesus, o seu Filho. Ele nos estende a mão, como diz Isaías 65, na pessoa do seu Filho. É isso que ele faz. É obra da graça que sempre existiu, mas lembrando mais uma vez, é ato da bondade de Deus.
E lembrando que essa bondade não é bom sentimento humano, não é? Ele tornou isso possível aonde? Na cruz. Ali isso aconteceu. Ali isso aconteceu. O Novo Testamento nos diz que Cristo nos reconciliou com o Pai. Nos reconciliou com o Pai. O versículo 18, não é, 19 são claros. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa é do Pai. De te buscar, de me buscar para essa reconciliação. É claro isso, não é? Para que pudéssemos ter paz. Romanos 5 vai dizer isso, né? Pela fé temos paz com Deus. Fé em quem? Em Cristo. Temos paz com Deus. Ambos. O Pai nos reconciliou consigo mesmo. Voltando aqui. A iniciativa é dele. É dele a iniciativa. Deus é amor. 1 de João 4:8. Não é? Deus é amor. Isso é claro. Lembrando que não é um amor humano. É um amor perfeito, moral. Não é um amor humano que faz negociata. Não é? Não é um amor humano que cede porque ama. Não é? No sentido de permitir coisas erradas. Deus estava em Cristo, não é? Reconciliando o homem consigo mesmo. Consigo mesmo. Lembre sempre disso. Deus é tipo Deus buscando você, Deus nos buscando, não é, para a salvação. Então, 1 de João 4, verso 8. Vamos ler. 1 de João 4, verso 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Mas lembrando, não é o amor humano que faz negociata com erro e com pecado. O amor de Deus é moral. E a moral de Deus é amorosa. Lembre sempre disso. Então há várias ilustrações. Aqui ele dá até um exemplo de uma ilustração. Há várias ilustrações para tentar amenizar, né, a coisa e dizer que Deus é um pai carrasco que espanca seu filho, né? E aí dá um exemplo aqui até bastante interessante, mas vem aquele súdito fraquinho que aí o filho coloca, né, tira a camisa e coloca as costas, bate em mim, não bate nele, né? Isso é diminuir a obra do Calvário. Isso é menosprezar, diminuir a obra de Cristo. Lembre, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não colocando sobre os homens os seus pecados, mas buscando em seu Filho, ao estender a mão, nos resgatar. Então, na reconciliação, os dois não estão em campos opostos, nem o pai nem o filho. Deus estava em Cristo fazendo isso. Não há oposição. Que o pai está querendo castigar e o filho não. Chega ali, né? Como alguns dizem, né? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não é, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. A revelação é progressiva. Lembre sempre disso. A cruz também foi pesada para o pai. Também foi. O pai e o filho se amam. Vários textos vão dizer isso. João 14:31, João 15, verso 9, 17:23, 17:20. A ênfase do ensino do Novo Testamento, não é? É que o homem deve se reconciliar com Deus. E aí os embaixadores, né, vão lembrar muito bem: rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, 2 Coríntios 5:20. É o pecado que causa a inimizade. Então, lembrando mais uma vez, aquele que ainda não entendeu a mão estendida de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, então, na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Nem o pai e nem o filho estão em campos opostos. Lembre sempre disso. O texto nos deixa muito bem claro: Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele mesmo. Isso é maravilhoso entender. O pai e o filho se amam, né? Se amam. Então, essa reconciliação, né, que, né, os embaixadores falam até de cor, né? O texto de 2 Coríntios 5:20, né, é maravilhoso. É maravilhoso entender isso. É precioso. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O Pai entrega o Filho, estendendo a mão a você e a mim, todo o tempo fazendo isso. Todo o tempo fazendo isso.
Então busquemos ao Senhor, não é? Enquanto podemos achar, vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Vamos buscar o Senhor o tempo todo. Então, é possível desfazer essa inimizade. É possível desfazer ela. É possível ela ser desfeita. Né? Na reconciliação, os dois estão agindo. Em Cristo, o Pai no Filho, nos reconciliando com Ele mesmo. Lembre sempre disso. Mais uma vez, rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não é? 2 Coríntios 5:20. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Lembre sempre disso. Não esqueça isso. Deus te busca, Deus nos busca o tempo todo. Amigos de Deus, tem até um louvor que as crianças cantam, né? Voltamos, já volta aí. Aqui tem um probleminha lá. Não tem problema não. Estamos ao vivo, é assim mesmo. Não é? Então, retornando aqui ao raciocínio. Deus estava em Cristo. Lembre sempre disso. Lembrando de Isaías 65, o foco também é esse. Estendendo a mão amiga o tempo todo sendo estendida. Então somos chamados a sermos amigos de Deus. A linguagem de hoje traduz isso maravilhosamente. Não é? De 2 Coríntios 5,18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Lembra que Jesus disse, já não chamo vocês de servos, de escravos, não é? Mas de amigos. De amigos. Isso é maravilhoso lembrar. É maravilhoso lembrar isso. Então somos chamados a sermos amigos de Deus o tempo todo. Ele o tempo todo nos convida a sermos amigos dele. Não é? Então, é possível que a inimizade seja desfeita. É só você entender, é só entendermos esse amor de mão estendida o tempo todo. Lembre, Deus estava em Cristo, nos reconciliando com o Pai. E aqui no ponto 13, no ponto 3, apresenta uma história, né, um fato interessante. Não é? Um episódio interessante. Muito interessante. O ponto 3 apresenta um fato curioso, não é? De não saber, né? Das pessoas não saberem dessa boa notícia. Então lembre sempre, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, ou seja, nos entregou, nos deu autoridade, não é? Nos capacitou ao ministério da reconciliação. Então, como chamado povo de Deus, ou como se chama povo de Deus, há uma grande responsabilidade de apresentar a boa notícia. E aqui diz, em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Em 1965, há um fato curioso, não é? Aconteceu um fato curioso. Soldados foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra tinha acabado em 1945. Não é? Não acreditavam. E ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara. Havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles. Gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho, não é? Muito mais estranho é o tipo de pessoa que continua lutando contra Deus, que há mais de 2000 anos estendeu a sua mão. Na verdade, tem estendido a sua mão desde que o homem sai do caminho. Não é? Não somente 2000 anos, mas focados agora em Cristo. Não é? Que, lembrando, Deus estava nele, em Cristo. Então, muito mais estranho é o tipo de gente que continua há mais de 2000 anos depois da Boa Nova, ainda é inimigo de Deus.
lutando contra Deus. Aqueles homens ficaram 20 anos ali, né, ilhados, sem saber que a guerra, sem acreditar, na verdade, que a guerra havia acabado. Quantas pessoas não acreditam em Deus? Quantas pessoas não acreditam, não é, que existe um porvir com Ele e sem Ele? Então não há motivo para manter-se afastado de Deus, não há. Ele nos reconciliou em Cristo, seu Filho, e nos oferece a mão de uma amizade em seu Filho. E a cada um de nós compete aceitar a sua mão estendida, amiga. Aqueles que se declaram igreja, não é? E aí trazendo a responsabilidade para nós, aqueles que se consideram igreja, e aí independente do que você imagina que é a igreja, que não é o templo, né? Mas o povo de Deus espalhado na terra, independente da sua compreensão, recebemos o ministério da reconciliação. Lembrando que o termo ministério aqui é aquele remador, né, que faz o barco andar, que faz o barco navegar, na verdade, melhor dizendo, que fica lá no fundo, no porão do navio, remando, remando. Esse é o ministro, o servo do servo. Somos servos do servo, mas agora amigos de Deus, para levar a boa notícia. Então não há mais motivo para que vocês fiquem em inimizade com Deus. Então lembrando, não há mais motivo. Não há. Deus nos ofereceu a mão da amizade. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo. Que responsabilidade temos quando declaramos que somos de Deus? Que responsabilidade temos como igreja, não é? de declararmos que somos amigos de Deus? Temos um ministério da reconciliação. Deus, através do Filho, nos alcançou. Deus, através do Filho, quer te alcançar. E aí, lembrando, Deus, através do seu Filho, te reconciliou, me reconciliou, nos reconciliou com Deus. E deseja que todos entendam essa boa notícia. Entendam essa boa notícia. Então, rogamos, pois por Cristo, que você se reconcilie com Deus. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Lembre disso. Então, é necessário pensar e agir. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele, porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e não por ele. E desfeita por ele lá na cruz, em seu Filho Jesus. Deus nos chama à reconciliação, nos oferece a amizade, o ofendido estendendo a mão. Lembrando sempre disso. Não há o que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Lembre, isso não vem de vós, nem a fé vem de nós. É dom de Deus. Ele faz a reconciliação. É obra dele, graciosa dele, a graça que sempre existiu. Não é? A parte ofendida tomou as medidas. Não há nada que possamos fazer para que possa haver essa reconciliação. Parte do ofendido, não é? O chamar de amigo. A parte ofendida estende a mão. Ela estende a mão. Simplesmente cabe a você, a cada ser humano nessa face da terra, aceitar esse estender da mão e voltar a andar com Deus. Não é? Andar com Deus. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo, ou seja, aqueles que se declaram de Deus, tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazer as pazes com Ele, com Deus. Evangelizações, não é? É o nosso trabalho. É o trabalho daquele que diz que crê em Deus. De ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, de ir e pregar a boa notícia da graça de Deus, de estender a mão a toda criatura.
Por isso Deus estava em Cristo, não é? Reconciliando o mundo consigo mesmo e não colocando sobre os homens, sobre os seres humanos, os seus pecados. A obra é dele, lembre sempre disso. Não esqueça. Essa obra maravilhosa, essa obra de estender a mão, essa obra de chamar ao arrependimento é dele. É dele. Ele quer ser o seu amigo, meu amigo, amigo de todos. Então essa responsabilidade cai sobre aqueles que dizem que creem. Portanto, ide e pregai a todas as pessoas, a todo mundo. Mas não há nada que você possa fazer pela sua força do seu braço. É Deus em seu Filho oferecendo perdão. O ofendido estendendo a mão de amizade. Mais uma vez lembrando, não é sentimento humano. É um amor, é uma moral amorosa. Não é sentimento humano. É a moral amorosa. Era necessário que o pecado fosse justificado. Então em Cristo foi. Certo? Então mais uma vez lembrando, Deus não é Papai Noel, Deus não é Fada Madrinha, Deus é justo e moral. E o seu amor vive de mão dada com a moral. Moral justa. Não a moral humana. Não é? Não aquela moral humana que faz acepção. Mas é aquela moral amorosa que estende a mão. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Esse é a responsabilidade da reconciliação. Essa é. O homem com suas transgressões, vendo a mão de Deus estendida, para lhe oferecer perdão. Para, através da graça, o favor imerecido, o Pai nos reconciliando consigo mesmo em Cristo. A iniciativa foi dele. Entenda isso. Então não importa como você está vivendo, não importa o que você está fazendo, é mudar de direção. Olhar para a mão de Deus estendida há muito tempo em sua direção e desfazer a inimizade se ainda não foi desfeita. E é possível ser desfeita. Mais uma vez lembrando. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra. Olha a minha, a sua e a nossa responsabilidade. Que Deus continue te usando, meu irmão e minha irmã, com esse ministério da reconciliação, dado por Deus a cada um de nós, através do exemplo do seu Filho Jesus Cristo. E na reconciliação, lembrando mais uma vez, o Pai e o Filho não estão em oposição, trabalham juntos. Ele mesmo disse, Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Não é? Que trabalho é esse? É o trabalho da reconciliação. O tempo todo, Deus estendendo a mão. Então, a ênfase do Novo Testamento é demonstrar que Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo. E o pecado que traz a inimizade, em Cristo é perdoado. Ele morreu por nós, lembra? Sendo nós ainda tão pecadores. Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós tão pecadores. Então, separados estamos de Deus, por causa de delitos e pecados. Inimigos de Deus, a humanidade está, né, com a inimizade com Deus. E a perfeita obra de Deus, através de Cristo, seu Filho na cruz, traz e nos chama à reconciliação. Não há nada que você possa fazer, como falamos no início, reencarnações, boas obras, frequentar culto. Não se frequenta culto, não se faz boas obras para se alcançar a reconciliação. Não se faz isso. Deus oferece a reconciliação. É só aceitar ela. O estar em comunhão, isso é prazeroso para aquele que entendeu o chamado de Deus. Ele acaba com a inimizade. Não é? A medida é dele, a decisão é dele, a oferta é dele.
A igreja, então, para finalizar, tem uma grande responsabilidade. Quando eu falo igreja, é aquele que se declara de Deus, não é? Nascido de novo, de verdade, que chama a responsabilidade da reconciliação com Deus. Deus estava em Cristo, não é? De sorte que somos embaixadores. Deus estava em Cristo, reconciliando a humanidade consigo mesmo. E Cristo nos diz, ide fazei a mesma coisa. Então, 2 Coríntios vai nos lembrar muito bem isso, capítulo 5. De sorte que somos representantes de Cristo, embaixadores, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É buscar o Senhor o tempo todo, para que haja paz, para que haja salvação, não é? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. É só você olhar para a mão estendida o tempo todo para o seu lado e se render a esse amor. Esse amor que é justo, santo, reconciliador. Lembrando, é moral e amor, amor e moral. Deus te convida a se voltar para Ele. Ele estende a mão através do seu Filho Jesus, essa mão amiga. Que Deus te abençoe. Que Deus continue cuidando de você a cada momento. E que você lembre que essa obra restauradora do Senhor, não é? De sermos chamados amigos de Deus, como diz a linguagem de hoje, mais uma vez para finalizar, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos dele. Que preciosa palavra oferecida a nós essa manhã. Que preciosa palavra nos lembrada hoje essa manhã. Que Deus continue te usando, meu irmão, que Deus continue te usando, minha irmã, não é? Para essa grandiosa obra, maravilhosa graça de Deus oferecida à humanidade. Vamos orar e agradecer a Deus? Louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele faz. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus agradecemos, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso somos gratos. Que a Tua palavra, Senhor Deus, alcance os corações que ainda não conseguiram entender o Teu amor, a Tua entrega, a Tua mão amiga através do Teu Filho Jesus. E somos gratos por isso, Senhor. Gratos porque o Senhor o tempo todo oferece a Sua mão de reconciliação. Eu te louvo pela vida de cada um, Senhor Deus, que entendeu esta obra preciosa, essa boa notícia. E te peço que cada um possa abrir o coração, se ainda não fez, para entender essa boa nova, essa boa notícia. Que Deus estava em Cristo, reconciliando a humanidade consigo mesmo, cada ser humano consigo mesmo. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado pela obra começada e que será finalizada. Em nome de Jesus, Teu Filho, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Estamos assim encerrando esse momento da Escola Bíblica Dominical aqui, nessa live. E peço desculpas aí pelos interrompimentos, da queda da internet. Deus continue te abençoando e cuidando de todas as coisas e te usando para a glória do nome dele. Amém.